Mas bom, dando continuidade aqui ao nosso curso de eletromagnetismo, vamos para um dos tópicos, né, que sempre vai aparecer em qualquer descrição que a gente faça na física, certo? Que é exatamente como é que é a energia associada ao nosso sistema, ok? Como é que a gente faz para calcular a energia. Nesse nosso caso aqui, né, como estamos exatamente no contexto de campos elétricos em meios materiais, qual que é a energia eletrostática acumulada exatamente em alguma situação eletrostática, né, dada a presença de meios materiais, né, a presença de dielétricos aqui, ok? E, bom, aqui na verdade vai ser uma construção muito semelhante, né, bem semelhante à que a gente fez também na aula de eletrostática, porque lembrando, nós continuamos na eletrostática, ok? A única diferença dessa aula 4 para a aula 1 é que na aula 1 a gente não estava considerando as características do meio, né, podendo se polarizar e gerando todas essas diferenças, né, que a gente está vendo nessa aula. Mas a essência é o mesmo, vai ser exatamente a mesma da aula de energia eletrostática acumulada em uma certa configuração de cargas que a gente fez, né, no finalzinho ali das aulas de eletrostática. Então, se vocês se lembrarem, né, depois de todas as discussões que a gente fez, eu não vou refazer essas discussões, ok? Mas enfim, eu convido a você, se você quiser rever essas discussões, né, acessar exatamente a aula de energia eletrostática acumulada, né, que é a última aula, tanto para Física 1 quanto para Eletro 1 da aula de eletrostática, ok? Se não for a última, é uma das últimas. Mas enfim, o que eu comentei com vocês é que a energia acumulada em uma certa configuração de cargas, ok? Ela poderia ser calculada como sendo meio, tem duas formas para ela, certo? A primeira delas é meio de integral de ρV integrado, né, no volume, ok? Sendo que esse cara daqui é a densidade de cargas da nossa configuração, né? Aqui o potencial eletrostático gerado pela nossa configuração de cargas no espaço inteiro. Esse cara daqui, claro, também integrado em todo o espaço. E também poderia ser escrito como ε0 sobre 2, ε0 sobre 2, integral de E quadrado no volume, ok? Tinham essas duas formas possíveis, né? E na prática a correspondência entre essas duas daqui eu mostrei depois, né, nas aulas, exatamente na aula de eletrostática, mas voltada exatamente para o público de Eletro 1. Ok? Mas enfim, a gente poderia escrever a energia nessas duas configurações. Agora que a gente tem meios materiais, a gente se faz a seguinte pergunta, né? Essa expressão ela deixa de ser válida? Ou ela continua tendo alguma validade em específico? Porque, como eu comentei com vocês exatamente também nessas últimas aulas, né, que eu fiz o exemplo 3, né, que foi a respeito, né, de como é que a gente trata capacitores quando eu coloco dielétrico, né, eu tinha comentado com vocês que quando a gente estava no contexto sem meios materiais, a gente tinha divergência de E é igual a ρ sobre ε0, em situações que envolvem campos elétricos na matéria, né, colocando dielétricos lineares e isotrópicos, a gente poderia escrever esse cara como sendo divergência de E é igual a ρl dividido por epsilon, ok? E uma das coisas que eu tinha comentado é que, apesar de a gente estar trocando o ε0 pelo epsilon e o ρ pelo ρl, essas expressões elas não são diferentes. A lei de Gauss não está mudando, ok? Divergente de E igual a ρ sobre ε0 é uma lei universal do eletromagnetismo, certo? Isso aqui vale com ou sem meio material, com ou sem campo magnético, com qualquer coisa que você colocar, isso aqui é uma propriedade geral do campo elétrico, ok? E que o que eu tinha comentado com vocês é que quando a gente escreve ela desse jeito, não é que a gente está modificando, não é que a gente está falando que em meios materiais a expressão da divergência do E muda. A única coisa que a gente está fazendo é reescrevendo esse cara em termos exatamente das grandezas relevantes para a gente, ok? Então, a questão é, a gente muda o ε0 pelo epsilon, mas é porque a gente está mudando o ρ pelo ρl. Certo? Então, uma das formas, então isso aqui significa que quando a gente trata em meios materiais, a densidade de carga de polarização ela pode ser absorvida exatamente pela expressão, né? Ela pode ser trocada exatamente pelo fator de epsilon em relação a ε0, enfim. Aqui a gente só está pensando em termos de reescrita, né? Mas claro, a lei geral do eletromagnetismo é sempre a mesma. Por conta disso, a gente vem o questionamento, certo? A gente colocou meios materiais. Esse tipo de expressão, ele deixa de ser útil porque a gente está trabalhando em meios materiais? Ou não? Essa relação daqui ela é válida para qualquer contexto com ou sem meios materiais, porque isso aqui seria uma relação geral da energia guardada pelo campo elétrico. E, diferentemente do caso da lei de Gauss, a resposta é depende, ok? Se vocês forem recordar, a gente não chegou nessa expressão de uma maneira intrínseca, só mexendo exatamente na divergência do E e no rotacional de E. Certo? Quando a gente chegou nessas duas expressões, a gente fez um modelinho para entender o que a gente chama de energia eletrostática acumulada em uma certa configuração de cargas, ok? Qual foi a ideia exatamente aqui da nossa construção? A ideia da construção é o seguinte, toda vez que a gente tinha um corpo qualquer que tinha uma certa configuração de cargas, né, um certo ρ,
a gente poderia pensar como a energia acumulada por esse cara, né? A gente poderia pensar que a energia acumulada por esse cara é exatamente a energia que a gente gastou para poder pegar cada uma dessas cargas, dessa configuração de cargas, pegar lá do infinito e trazer para a nossa configuração. Então, né, a energia que a gente gasta para montar esse cara seria a energia que ele estaria acumulando. A gente chegou nessa expressão, fazendo essas considerações, e depois fazendo uma manipulação matemática, a gente chegou nessa expressão, mostrando que essa energia acumulada, né, que é o trabalho que a gente gasta para poder pegar as cargas e colocar nesse corpo, ela poderia ser vista como energia guardada pelo campo elétrico. A questão é que essa interpretação ela pode ter alguns problemas no ponto de vista conceitual, né? No ponto de vista matemático não, é isso mesmo, mas no ponto de vista conceitual ela pode ter alguns problemas nesse momento que a gente está colocando dielétricos na jogada, de forma que dependendo das nossas considerações a gente tem que adaptar a expressão não vai ser essa de fato, ok? E nem essa daqui, claro, porque as duas são iguais, né? Que tipo de coisas que mostram que a gente talvez deveria, né, mudar um pouquinho, adaptar um pouquinho o nosso raciocínio? A ideia é o seguinte, como eu comentei com vocês, quando a gente tem corpos que podem se polarizar, né, a gente pode não pensar que esse corpo se polariza, certo? A gente pode ignorar que esse corpo está polarizado e descrevê-lo em termos das densidades de polarização, certo? Então, o que eu comentei com vocês é que o efeito eletrostático gerado pela polarização em um material, ele é equivalente ao efeito gerado por densidades superficiais volumétricas de carga, que são as densidades de polarização, de forma que a gente pode esquecer esse cara e simplesmente agregar exatamente essas densidades na descrição que a gente tinha antes. Nesse sentido, quando a gente chega e usa essa expressão, né, essa expressão ela não é exatamente, ela pode ser vista como a energia que a gente gasta para poder montar essa certa configuração de cargas, certo? Mas quando a gente coloca meios materiais, a configuração de cargas não é mais só esse ρ, que naquele contexto era o ρL, certo? Para que essa expressão faça sentido, para que a gente leve em conta que essa expressão é a energia total do nosso sistema, a energia acumulada, essa ideia da energia acumulada ser igual à energia que eu gasto para poder montar, também teria que levar em conta a energia que eu gasto para poder trazer essas cargas, entendem? Então, se a gente leva em conta que essa é a expressão da energia, essa expressão está levando em conta a energia que a gente gasta para poder pegar cada uma das cargas lá no infinito, trazer para cá para poder montar a densidade de cargas, mas essas cargas que eu estou pegando lá do infinito e trazendo para cá, na prática, né, nessa descrição matemática, estaria levando em conta tanto as cargas que a gente tem mobilidade, quanto as de polarização. Porém, vocês devem concordar comigo, essas cargas de polarização, a gente não pega elas lá do infinito e agrega na nossa distribuição de cargas. Essas densidades de carga, elas aparecem por conta da polarização, certo? O fato de existir polarização faz com que naturalmente apareçam essas densidades de carga e aí sim, elas vão fazer parte da distribuição de carga do nosso sistema. Ela não é uma densidade de carga que a gente pega lá do infinito e vai construindo como a gente construiu, né, para poder chegar nessa noção de energia eletrostática. Mas aí você poderia chegar para mim e falar, Felipe, mas isso realmente faz diferença? Porque olha só, tudo bem, né? A gente não pega essas cargas aqui lá do infinito e traz elas para cá. Então, por conta disso, essas densidades de carga daqui, tudo bem, né? Poderia parecer num primeiro momento que realmente não faria sentido eu pensar nessa energia para o dielétrico, porque como essas densidades aparecem aqui no material polarizado, de fato eu não estou pegando elas do infinito e botando no material. Então não deveria ser contabilizado. Porém, quando você vai pegando cargas lá do infinito e vai trazendo aqui as cargas livres e vai trazendo aqui para o seu material para você construir a densidade de cargas livres, quando você vai fazendo isso, o material ele já vai se polarizando de pouco em pouco. E essa polarização afeta na energia que você vai ter que gastar para pegar a carga lá do infinito e colocar nessa distribuição de cargas. Então, no final de contas, não deveria dar mais ou menos a mesma, certo? Essa expressão daqui não deveria ser a mesma coisa, porque mesmo eu não carregando essas densidades de carga, eu gasto uma energia lá do infinito para agregar aqui, eu gasto uma energia para fazer com que elas apareçam, exatamente porque quando eu trago as cargas livres para cá, eu gero polarização, e essa polarização modifica o campo, que por consequência vai modificar o balanço energético. Então não deveria ser a mesma coisa? E a resposta para isso é não. A energia que você gastaria para poder construir essa densidade de cargas, né, pegando as cargas lá do infinito e trazendo para o seu material, é uma energia diferente quando você leva em conta o processo de polarização. E na verdade não é nem tão difícil de se verificar isso, né? Dá para se verificar isso da seguinte forma. Imagina que eu tenho dois contextos. Okay? Imagina que eu tenho dois contextos. Eu vou até colocar aqui dois materiais que seriam a princípio iguais, okay? O mesmo formato. Então imagina aqui que a gente tem dois materiais e no caso, um deles, a gente está levando em conta que esse cara não se polariza. Okay? Ele não se polariza. E nesse segundo caso, a gente está levando em conta que ele se polariza. Agora, vamos supor que para esse cara daqui que pode se polarizar, vamos supor que eu chegue e fale o seguinte, eu quero montar uma certa configuração de cargas nele,
né? Eu quero montar uma certa distribuição de cargas livres aqui, né? Uma certa densidade de cargas livres, pegando elas lá do infinito, trazendo para cá, daquela forma que a gente construiu. Eu gostaria de montar aqui uma certa densidade que eu vou chamar de ρL, ok? Exatamente porque é uma densidade feita com as cargas livres. O fato de eu construir essa densidade de cargas livres vai fazer naturalmente com que aqui apareça também as cargas de polarização, ok? Como um efeito colateral da gente querer montar a configuração de cargas. Afinal de contas, se a gente começa a colocar uma certa densidade de cargas nesse cara, esse cara vai começar a gerar campo elétrico. Se ele vai gerar campo elétrico, esse cara daqui vai se polarizar, vai aparecer alguma polarização, independente da natureza dela, mas vai aparecer alguma polarização. E se vai aparecer uma polarização, naturalmente vai aparecer esses caras daqui. Claro, o conjunto desses caras todos pode ser simbolizado depois somente por um ρ, que é a densidade de cargas total do nosso espaço, ok? Então vamos lá, obviamente, né, o fato de eu ter trazido essas cargas ρL lá do infinito, né, aqui para o material, construindo de pouco a pouco essa configuração daqui de cargas, obviamente eu gastei uma certa energia, certo? Óbvio, né, as cargas não vão vir para cá de graça. Enquanto eu estava trazendo essas cargas, além de eu gastar a energia necessária para trazer essas cargas, enquanto eu fazia isso, esse corpo estava se polarizando. Essa polarização faz com que apareçam essas densidades de carga de polarização, que, obviamente, vão agregar na densidade geral desse corpo, e por conta disso vão afetar o balanço energético de eu trazendo essas cargas ρL lá do infinito e trazendo para cá. Por conta disso, quando a gente usa essa noção de energia eletrostática, que de fato ela carrega o ρ total, certo? Esse ρ daqui não é o ρ de cargas livres, aqui é o ρ total, certo? Quando a gente leva em conta esse cara daqui, né, necessariamente, né, eu acho que é óbvio para todo mundo, que eu já estou levando em conta alguma energia relacionada à polarização. De alguma forma eu já estou levando isso em conta. Por quê? Porque nessa densidade aparecem as densidades de polarização. Então, necessariamente, aqui também vai ter influência nesse ρ daqui, esse ρ também vai sofrer influência da polarização, já que, exatamente, vão aparecer as cargas de polarização. Tudo isso que eu falei agora poderia levar você a crer que, de fato, essa expressão daqui também pode ser vista como energia eletrostática acumulada numa configuração de cargas, levando em conta meios materiais. Afinal de contas, nesse ρ também vai aparecer a influência da polarização. Porém, né, como eu discuti também até alguns minutos atrás, né, a gente não pode afirmar isso. E é por isso que eu também coloquei aqui, né, para poder mostrar, né, que não é equivalente, porque que essa expressão ela não é totalmente adequada, dependendo do que você quer, e eu vou deixar isso claro. Por isso que eu coloquei esse caso daqui, que é exatamente idêntico a esse, com a única diferença é que aqui a gente está levando em conta que o corpo não se polariza. Imagine que eu chegasse e falasse o seguinte: eu quero montar uma certa configuração de cargas aqui, certo? Eu quero pegar cargas lá do infinito, pegar do infinito e trazer aqui, né, para poder fazer uma certa configuração de cargas. Então eu quero fazer, né, exatamente com que apareça uma certa configuração de cargas aqui em específico, que eu vou chamar de ρ, ok? Pegando carga lá do infinito, trazendo para cá. Fazer isso vai fazer com que eu gaste energia e por conta disso essa energia vai ser acumulada aqui, ok? Agora imagine que o meu objetivo com esse material que não se polariza seja construir exatamente essa mesma densidade. Ou seja, apesar desse corpo não se polarizar, eu vou construir uma densidade que vai ser igual à densidade de cargas livre desse nosso exemplo, mais a de polarização, ok? Isso significa que no ponto de vista de densidade de carga e de campo elétrico, essas duas situações elas são idênticas. Por quê? Porque eles são corpos idênticos com a mesma densidade. E, obviamente, para as leis de Maxwell não faz diferença se a sua densidade de carga ela é de polarização ou não. Afinal de contas, divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Esse ρ daqui é todo ρ, certo? Independente se é de polarização ou não. Ok? Se você for pegar todas as equações de Maxwell, levar em conta esses dois corpos que, por construção, têm a mesma densidade, vocês vão ver que o efeito eletrostático deles, do ponto de vista de campo elétrico, é exatamente o mesmo. O fato de ser exatamente o mesmo significa que, se eu quiser calcular a energia eletrostática desse cara daqui, né, utilizando essa expressão, obviamente tem que dar o mesmo resultado do que desse cara daqui, certo? Tem que dar o mesmo U, tem que dar a mesma energia eletrostática. Por quê? Porque as densidades de carga dos dois são idênticas por construção e o potencial eletrostático das duas configurações é exatamente o mesmo, certo? Porque, afinal de contas, esses caras aqui não têm exatamente as mesmas densidades, então necessariamente o potencial é igual, as densidades são iguais, então obviamente as energias eletrostáticas são iguais. Porém, quando a gente compara esses dois problemas, é imediato que os dois não podem ter a mesma energia, certo? As energias desses dois caras têm que ser diferentes. O motivo, na verdade, é bem direto. É exatamente porque esse cara está polarizado e esse cara daqui não, ok? O que significa esse cara daqui não estar polarizado e esse cara daqui estar? Significa que se eu desse um zoom muito intenso nas moléculas desse cara, digamos assim, como é que teria? Cada um dos átomos aqui, né, de uma maneira bem simplista, seria lá a nossa carga positiva e seria aqui a nossa carga, a nossa nuvem eletrônica,
bonitinha em volta dele de forma simétrica, certo? Afinal de contas, esse cara não está polarizado, certo? Não existe polarização nesse nosso exemplo. Então as moléculas seriam de alguma forma, né? Os átomos seriam de alguma forma assim, né? Geralzão, né? O caso não polarizado. Nesse caso daqui, polarizado, como é que seria? Seria a parte positiva, mas a nuvem eletrônica ela estaria levemente distendida, certo? Ela estaria levemente distendida. Então aqui teria uma região que seria mais negativa, e aí por conta disso aparece um momento de dipolo, que exatamente é o que gera essa polarização. Agora, para a molécula ficar assim, ela não vai ficar assim de graça. Você acha que as moléculas vão se polarizar de graça? Claro que não. Para fazer com que essas moléculas se polarizem, a gente tem que gastar energia. Então, para montar essa configuração de cargas, eu gasto mais energia do que para montar essa. Porque nessa configuração daqui, a energia que eu gastei, ela foi armazenada em termos de campo elétrico. Nessa daqui, a energia que eu gastei, ela foi armazenada em forma de campo elétrico e em forma de polarização. E essa é uma diferença importantíssima. Essas duas expressões daqui, né, apesar de serem iguais no sentido matemático da coisa, elas têm premissas conceituais diferentes, certo? Quando a gente calcula por essa expressão daqui, a premissa conceitual em torno é qual é a energia que eu gasto para montar essa configuração de cargas. E nessa daqui, a premissa é qual é a energia guardada pelo campo elétrico. Quando envolve meios materiais, essas duas premissas, né, conceitualmente equivalentes no ponto de vista matemático, elas passam a ser dissociadas. A energia contida no campo elétrico não é igual à energia que a gente gasta para poder montar a situação. A energia do campo elétrico para essas duas situações, ela é de fato igual, e ela é de fato calculada por essa expressão. Então não é que essa expressão está errada, é só que ela muda o significado dela, ok? Nesse contexto de meios materiais, essa expressão é energia contida no campo elétrico da situação, somente, única e exclusivamente. Porém, se a gente quiser atribuir a energia armazenada no sistema como sendo a energia que eu gastei para montá-lo, que fisicamente faz mais sentido, aí não. Aí essa expressão não pode ser a expressão da energia, porque ela tem que levar em conta a energia gasta no processo de polarização. É por isso que a gente precisa adaptar a nossa expressão de energia. É por isso que ela não está errada. Ela só muda a premissa dela. Então, o que eu vou comentar com vocês aqui nessa aula, né, depois de toda essa discussão, é exatamente qual é a expressão da energia que a gente gasta para poder montar uma certa configuração de cargas envolvendo meios materiais. Porque essa energia que a gente vai estar gastando, ela sim vai ser acumulada pelo sistema e ela vai ser acumulada em uma forma a mais do que somente em termos de campo elétrico. Ela também vai ser acumulada em termos de polarização, ok? Então essa vai ser basicamente a nossa diferença da expressão da energia. Mas bom, como é que a gente poderia fazer então, né, para poder obter exatamente a expressão da energia eletrostática condizente com o nosso contexto aqui, que é o que envolve também a energia da polarização? Obviamente a gente não poderia partir da expressão que a gente obteve, né, dessa daqui, né, que a gente obteve na aula de eletrostática. Por quê? Porque se vocês voltarem nas aulas que a gente deduziu, né, que eu deduzi com vocês essa expressão, mostrando que essa expressão realmente é energia acumulada, vocês vão ver que ela naturalmente ela não é adaptável com a polarização. A gente só leva em conta realmente a construção carga a carga, mas ela naturalmente, né, de forma intrínseca, ela não leva em conta a polarização. Então a gente tem que partir de algum outro lugar. E aí, na prática, né, tem duas maneiras naturais que a gente poderia tentar fazer para poder obter a expressão dessa energia de uma maneira mais geral, que pudesse também levar em conta a polarização. A primeira delas seria de uma maneira até bem natural de se pensar, que é o seguinte: se a gente obteve essa expressão, né, pensando qual que é a energia de uma configuração que a gente vai construindo de pouquinho em pouquinho, a gente poderia fazer a mesma coisa, certo? Vamos levar em conta que o corpo pode se polarizar. E como é que vai ser a energia que eu gastaria para poder montar ele de pouquinho em pouquinho? E aí faz a integração disso e tudo certo. A questão é que fazer desse jeito é muito complicado. É muito complicado porque o comportamento da polarização ele é razoavelmente complicado, ok? Eu gostaria de chegar aqui com vocês em uma expressão geral, né? Para depois a gente aplicar o contexto de dielétricos lineares. E quando a gente tem dielétricos não lineares ou que tem um comportamento anisotrópico, né, um pouco bizarro, trabalhar com essa construção do material de pouquinho em pouquinho para calcular a energia não é muito estratégico, porque a polarização ela dificulta bastante a questão. Por conta disso, também tem uma outra maneira da gente calcular a energia eletrostática, que na verdade é até muito simples, e ela serve para qualquer contexto, seja com polarização ou não, que é a seguinte, né? Imagina que eu tenho uma certa configuração aqui, certo? Uma certa configuração de cargas, dada por um ρL, e também, né, dado por uma certa polarização, ok? Que acaba, né, por conta disso, definindo um ρ que é tanto ρL quanto, né, uma mistura com ρp, ok? Uma forma da gente calcular a energia desse cara é saber como essa energia varia se eu acrescento uma carguinha, certo? Ou seja, eu já tenho essa configuração pronta. É a configuração que eu quero medir exatamente a energia. Então o que eu posso fazer? Olha, eu vou pegar uma carga dQ.
lá do infinito e vou trazer ela para cá. Se eu fizer isso, obviamente, a energia do meu sistema vai mudar, certo? Vai mudar por quanto? Vai mudar exatamente por um fator da energia que eu gastei para pegar esse daqui e botar na configuração de cargas. Até aqui não tem nenhum problema. Sabendo o quanto a energia desse cara varia, a gente consegue ter uma noção exatamente do comportamento da energia desse cara, que é o que a gente está buscando. Apesar de parecer a mesma coisa, essas duas técnicas para se calcular a energia, que seria construir o corpo de pouquinho em pouquinho e ver a energia gasta, né, fazendo uma integração. Ou então, pega o corpo já pronto e coloca uma carguinha e vê como é que modifica. Pode parecer ser a mesma coisa, mas vocês vão ver que não é. Inclusive, uma forma mais fácil de vocês verem que são técnicas diferentes depois de acompanhar essa aula daqui especificamente, voltem na aula 1.35, que foi a que eu fiz a construção da energia eletrostática, levando em conta um material que não se polariza, né, que é aquela da aula de eletrostática mesmo. Porque naquela aula a gente fez a construção, exatamente, a gente calculou a energia fazendo a construção do corpo de pouquinho em pouquinho. E vocês vão ver que é essencialmente diferente. As grandezas que vão aparecer variando são diferentes. Aqui, fazendo dessa forma, a gente vai estar calculando a variação da energia em termos da variação da densidade. Porque acrescentar esse cara vai variar a densidade. Isso faz com que, matematicamente, a coisa seja ligeiramente diferente, porém, dessa maneira daqui é muito mais simples de ser calculado, por isso que eu vou calcular dessa forma. Então, bom, dado que eu estou pegando um daqui lá do infinito e trazendo exatamente aqui para a nossa configuração de cargas, qual que vai ser a energia acumulada daqui? Ou de forma equivalente, qual que vai ser o valor da energia que eu vou estar gastando? Porque esse valor exatamente vai ser agregado aqui a essa configuração de cargas. A gente sabe, né, que a variação da energia desse cara vai ser exatamente o quê? Ele vai ser V delta Q, sendo que esse V daqui é o V produzido por essa configuração, ok? Com a condição de que para pontos muito distantes o potencial ele vai para zero, ok? Aí, né, como eu estou pegando esse cara lá do infinito, eu consigo garantir que esse V vai ser a variação do potencial, né? Que essa carga daqui vai estar sendo submetida, certo? Porque vai ser o potencial da região onde ela ficou, menos a que ela estava lá no infinito. Todo mundo deve concordar que o fato de eu ter colocado mais alguma carga daqui nesse cara faz com que a densidade do corpo mude, certo? Mas não só a densidade geral, faz com que a densidade, especificamente a densidade, a densidade livre mude. Certo? Exatamente porque essa carga que eu estou agregando, por definição, é uma carga livre. Então, por conta disso, né, nesse nosso dq, eu vou colocar aqui um dql, certo? Exatamente porque o tipo de carga que eu estou agregando é exatamente uma carga livre. E é assim que a gente vai fazer exatamente a nossa distinção, né, para poder meio que agregar aqui já a existência da polarização, né? Para deixar claro que esse tipo de procedimento que a gente está fazendo é exatamente com cargas livres, ok? Mas, bom, a gente sabe que a carga livre desse cara daqui, ela é obtida como? Ela é obtida como uma integral do ρ livre integrado no volume, certo? Aqui eu acho que não tem nenhum problema, né? Integral da densidade livre vai dar exatamente o número de cargas livres. Mas, bom, se eu estou acrescentando uma carga nessa minha configuração, obviamente eu estou mudando a densidade. Então eu posso pensar nesse cara daqui em termos de variações da densidade, certo? Ou de uma maneira mais geral, né, pensando em termos dessa expressão mesmo, a gente pode escrever o nosso delta, que é L, como sendo o quê? Como sendo integral de delta ρL dV, certo? Se eu integro no volume exatamente o quanto essa densidade variou, eu vou estar calculando o quê? Exatamente o quanto de carga que variou, que é exatamente a carga que eu trouxe do infinito e coloquei na distribuição de cargas. Por conta disso, a gente pode escrever o nosso ΔU, né, o quanto que aumentou infinitesimalmente a energia desse cara por eu ter trazido essa carga ΔQ, como sendo o quê? Como sendo integral de delta ρL vezes V integrado, né, no volume. A gente pode escrever dessa forma. E a partir dessa expressão, né, que a gente vai desenvolver para tentar obter exatamente qual que vai ser a energia aqui que a gente está levando em conta. Ok? Como é que a gente vai fazer isso? Né? Aqui é bem direto, olha só. O nosso V, ele está relacionado com o campo elétrico. Ok? Afinal, o menos gradiente de V é o campo elétrico. E o ρL? O ρL está associado ao quê? Está associado exatamente à divergência do D, certo? A gente sabe que a divergência do deslocamento elétrico, ela vale o quê? Ela vale ρL. Ok? Consequentemente, quanto é que vale uma variação do ρL? Né? É só vocês devagarem um pouquinho, isso vai valer quanto? Isso vai valer divergência da variação do D. Ou seja, se eu tenho um campo... Esse cara daqui gerava um campo de deslocamento elétrico. O fato de eu ter pegado essa carga dQl lá do infinito e ter agregado, obviamente, muda a configuração de cargas líquidas, né, de cargas livres, e por conta disso muda o nosso D. Ok? E vai mudar o nosso D em quanto? Vai mudar exatamente um ΔD. Né? É bem fácil, né, verificar que isso acontece. Por quê? Porque, olha só, na nossa nova configuração, o deslocamento elétrico ele vai passar a ser o D mais o quanto o D variou. Certo? E a nossa densidade de cargas ela passa a ser ρL mais o quanto variou. Certo? Agora, olha só, divergente desse cara tem que ser igual a esse cara aqui de baixo. Certo?
divergente é operador linear, então divergente de D, que é o deslocamento elétrico antes da gente colocar essa carga a mais, ele era igual a ρL, então esse cara corta, consequentemente, divergente de delta D vai ser delta ρL. Certo? Aqui é bem direto, eu acho que ninguém deve ter dificuldade para enxergar essa relação aqui não. Mas, bom, dado isso, né, deixa eu até passar aqui para a próxima página, para que a gente tenha um pouquinho mais de espaço, a gente pode escrever essa nossa expressão daqui, esse nosso ΔU, como sendo o quê? A gente pode escrever esse cara como sendo integral de divergente de ΔD vezes V dV. E aqui agora a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez, né, exatamente quando a gente obteve a energia eletrostática sem levar em conta meios materiais. Okay? Esse cara daqui é uma regra do produto. Okay? Isso aqui é derivada de uma coisa vezes a outra. Então aqui, né, a gente vai usar o fato, né, enfim, a gente vai fazer uma integração por partes idêntica que eu fiz na aula lá de eletrostática, levando em conta que as nossas distribuições são finitas e o potencial ele vai para zero no infinito. Né? Os campos, de forma geral, eles vão para zero no infinito nas configurações que as coisas, né, que as cargas são localizadas. Quando a gente faz isso, né, você deve se lembrar, a gente consegue escrever esse cara como sendo o quê? Como sendo integral de menos gradiente de V, que multiplica, exatamente aqui no caso como ser um vetor, produto escalar com D integrado no volume, ok? E dá até para ver que é isso, certo? Porque aqui está derivado do primeiro vezes o segundo, então a gente troca por um primeiro derivado do segundo. E aí teria um termo de derivada total, que seria avaliado na superfície, mas a gente faz a integração no espaço inteiro, a superfície iria lá para infinito, que os campos vão para zero, então fica só essa parcela. Esse cara daqui é exatamente ok? De forma que a expressão que a gente chega é que a variação da energia daquela situação, né, dessa nossa configuração, pelo fato de a gente ter levado uma certa carga infinitesimal, certo? Ela vai ser quanto? Ela vai ser integral de ΔD produto escalar com E integrado no volume, certo? Então essa aqui é a expressão do quanto o nosso ΔU varia. Okay? E percebam, essa expressão daqui ela é extremamente geral. E não só extremamente geral, mas ela é bem perceptível que a gente pode utilizar ela tanto para situações com quanto para situações sem polarização. Por quê? Porque a gente está envolvendo aqui exatamente o vetor de deslocamento elétrico que tem informação da polarização, certo? E a gente fez a construção de uma forma que é compatível tanto com polarização quanto sem, que eu estou colocando uma densidade de cargas livre aqui, eu já estou com essa configuração montada, ok? E a partir disso eu vejo quanto que o nosso ΔU varia. Obviamente, para cada caso, né, o que vai mudar, né, enfim, a forma que a gente tem de colocar a característica da polarização exatamente com como que vai ser esse nosso ΔD. Mas bom, na prática, né, para a gente poder resolver esse cara, o que eu precisaria fazer é integrar nos dois lados, né, que eu integraria, né, a soma de todos os ΔUs vai dar exatamente a energia total, e aqui eu teria que fazer essa integração. Porém, para fazer essa integração eu não consigo fazer de uma forma geral. Por quê? Porque esse cara daqui depende da forma que a polarização é. Se ela for linear, não linear, se ela for isotrópica ou anisotrópica, esse cara daqui vai ter comportamentos diferentes. Então, para que a gente consiga integrar essa situação, a gente tem que deixar claro para essa expressão qual é o tipo de dielétrico que a gente está trabalhando. E como eu falei com vocês desde o início, a gente está trabalhando com dielétricos lineares. E a gente sabe que em dielétricos lineares, como é que é o nosso D? O nosso D ele vale εE, ok? Por quê? Porque, só relembrando, a nossa polarização ela vale quanto? ε0, que é vezes o campo elétrico. Levando isso em consideração, levando que aqui aparece um ΔD, quanto é que vale ΔD? ΔD vale ΔE. Certo? Afinal de contas, o ε é uma constante, né, para dielétricos lineares, então variação do D vai ser igual a ε variação do E. Lembrando, esse delta se comporta exatamente igual ao D da diferencial mesmo para uma derivada, ok? Eu só troquei a notação por um motivo aqui para não ficar confuso, certo? Quais termos que a gente está levando em conta, né, desses Ds daqui. Mas bom, dado isso, quanto é que vai ficar o nosso ΔU? Nosso ΔU para dielétricos lineares ele vai ficar integral de ε ΔE produto escalar com E, todo esse cara daqui integrado no volume. Agora, olha só, ΔE vezes E. Eu não consigo escrever esse cara daqui como sendo meio de ΔE ao quadrado, certo? Afinal de contas, o que é ΔE ao quadrado? Vai ser 2 vezes E ΔE, certo? Que é exatamente o que está aparecendo aqui, ok? Por conta disso, né, a gente tem aqui, né, que o nosso ΔU ele vale ε dividido por 2, integral, né, de ΔE ao quadrado dV. Aqui, obviamente, eu acho que não preciso dizer, né? Faltou o D do dV. Integrando dos dois lados, né, em relação a esses caras aqui, né, esses deltas que eu coloquei para diferir desse D, para não confundir com a integração no volume, qual que é a resposta que a gente obtém? O nosso U vai ser igual ao quê? ε dividido por 2, integral de variação de E ao quadrado. Quando a gente integra, vai dar o quê? Vai dar E quadrado, certo? Da configuração final, que tem campo elétrico E, menos a inicial, que tinha campo elétrico 0, certo? Vezes dV. Então, percebam, esse cara daqui vai passar a ser a energia, né, eletrostática de uma situação, né, que possui dielétrico.
ok? Uma situação que possui dielétrico. Ela também poderia ser escrita de uma outra maneira, certo? Percebam que aqui tem epsilon E ao quadrado, então eu também poderia escrever, levando em conta, né, que D ele vale epsilon E, eu também poderia escrever isso em termos do deslocamento elétrico, certo? De forma que essa expressão ela também é equivalente a U é igual a meio de integral de D produto escalar com E. Inclusive, essa é a forma que você vê mais tradicionalmente nos livros, ok? E claro, esse cara daqui é integrado no volume. Essa aqui é a forma que você tradicionalmente vê mais representado nos livros. Porém, é importante ser ressaltado, essa expressão só é válida para dielétricos lineares. Ela não é válida para dielétricos não lineares. A expressão que é geral para qualquer tipo de dielétrico é essa expressão daqui, ok? Necessariamente essa. Essa daqui é a geralzona. E, né, no caso, para você obter informação, né, de qual que é a energia de fato, você precisa ter um comportamento específico do ΔD. Se vocês quiserem verificar que esse cara daqui não funciona para dielétricos não lineares, leve em conta uma polarização do tipo ε0, que é E ao cubo, certo? Tentem fazer a conta desse jeito, certo? É uma conta análoga a cálculo 1. Vocês vão ver que se vocês fizerem desse jeito, né, colocando essa expressão, integrando e substituir nessa última expressão, vocês vão ver que vão dar resultados diferentes. Ok? Aqui, obviamente, eu não vou mostrar isso, né? Mas fica aqui de exercício para você treinar um pouquinho, né? Um pouquinho mais a parte matemática da coisa. Mas, bom, dada essa expressão, a gente pode obter aqui um último resultado que vai ser bem útil para a gente, que é o seguinte. Como eu comentei com vocês, essa expressão daqui inicialmente, que está toda poluída com essas coisas todas aqui que eu coloquei, né? Enfim, essa expressão daqui, essa integral do campo, como eu comentei com vocês, não tem nenhum problema com ela, não é que ela está errada. Só que essa daqui representa a energia contida somente no campo elétrico, ela ignora a energia contida na polarização. A gente poderia se perguntar, qual é essa energia contida na polarização? Para a gente descobrir isso, basta a gente desenrolar um pouquinho essa expressão. Porque, afinal de contas, essa expressão daqui ela vai conter energia contida tanto na polarização, né, exatamente porque tem o deslocamento elétrico aqui, certo? Leve em conta esse epsilon, que carrega informação da polarização, e, claro, também vai ter informação contida do campo elétrico, certo? Vamos lá, vamos partir dessa expressão daqui, então. A gente pode escrever que o nosso U ele vale o quê? Ele vale meio de integral, vamos escrever a definição do D, mas a definição mesmo, né? Não em termos de epsilon E. Mas vamos escrever a definição do D mesmo. O D não vale ε0 E mais polarização? E claro, relembrando, tudo isso que a gente está falando aqui vale somente para os dielétricos lineares, ok? Esse cara daqui é produto escalar com E, integrado no volume. Agora, olha só, quem que é esse cara? Esse cara daqui não é, olha, ε0 sobre 2, integral de E quadrado dV, certo? Que vai ser o primeiro termo, mais meio de integral de P produto escalar com E dV. Certo? Só fazendo distributiva. Agora, olha só, quem que é esse cara daqui? Esse cara daqui é a energia contida somente no campo elétrico. Agora, a energia contida nessa configuração, que tem polarização, não é a energia contida no campo elétrico, mas a energia contida na polarização, que é pelo fato, né, de que para que haja polarização a gente tem que gastar energia. E não apareceu exatamente um termo aqui que tem a ver com a polarização? Logo, qual que é a conclusão que a gente tira? A conclusão que a gente tira é que a energia contida na polarização, ela vale quanto? Ela vale meio de integral de P produto escalar com E dV. Ou seja, a gente pode associar inclusive uma densidade de energia associada à polarização. Aqui, claro, só levando em conta dielétricos lineares, que vai valer quanto? Vai valer meio de P produto escalar. Então perceba que, de fato, né, a partir de uma situação extremamente genérica, que não leva em conta as características do corpo em si, né, a gente consegue, né, a partir da introdução do deslocamento elétrico, que tem informação da polarização e tudo, obter exatamente a expressão da energia total, certo? E, pelo menos, do molde para que a gente obtenha para qualquer tipo de dielétrico. E não só isso, né, mas para o caso do dielétrico linear, obter, inclusive, qual vai ser a energia contida na polarização. Mas, bom, espero que tenha ficado claro todos os desenrolares e, principalmente, espero que tenha ficado claro de que essa expressão ela não é errada como a energia do sistema. A única coisa que a gente tem que se perguntar é como essa energia, qual é a nossa concepção da energia do sistema. Se a gente leva em conta que a energia do sistema é somente a contida no campo elétrico, essa daqui realmente é a energia. Se a gente leva em conta que a energia contida no sistema é a energia total para montá-lo, né, ou seja, envolve tanto a energia do campo elétrico quanto da polarização, aí essa energia daqui que é a energia correta, certo? Trocando exatamente aqui, envolvendo o deslocamento elétrico, né, de forma que a gente tem, inclusive, qual que vai ser a energia aqui contida na polarização, né, de um dielétrico linear.